Bom dia, tá começando mais um episódio da Loleres, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal, mais uma terça-feira aqui com a gente, dia 18 de agosto de 2026, e vamos ver o que tem no episódio de hoje. Um projeto na Câmara quer ampliar a proteção processual para advogadas após parto ou adoção, e o STF registra crescimento expressivo das decisões tomadas de forma colegiada. No STJ, a quinta turma reafirma que o envio de conteúdo pornográfico sem consentimento pode configurar importunação sexual. E também vamos à Justiça do Trabalho, onde o TRT-PB manteve condenação por assédio sexual e transfobia contra um trabalhador trans. No destaque Lolerer, as Casas Bahia entram com pedido de recuperação judicial em meio ao agravamento da situação financeira do grupo. E na análise de hoje, vamos abordar quando o paciente pode gravar uma consulta médica e quais são os limites para o uso desse conteúdo. No final do episódio, a gente volta para ler o que vocês comentaram na edição passada. Então peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. Olha, pessoal, se tem uma coisa que quem é do direito sabe, é que a gente nunca pode parar de se atualizar. A lei muda, entendimento muda, jurisprudência muda e sempre tem alguma coisa nova para estudar. E a editora Foco ajuda muito nisso, Gi. Tem livros e doutrinas de diversas áreas do direito, coleções para quem está se preparando para concursos públicos, OAB e muito mais. Então, seja para estudar para uma prova de faculdade, concurso público, aprofundar um tema ou simplesmente manter a sua atuação atualizada, vale a pena dar uma olhada no catálogo deles. E tem uma vantagem para quem acompanha a Lolerer. Usando o cupom LOLERER, você garante 20% de desconto em todo o site. Então entra no site da editora Foco e dá uma olhada. Eu tenho certeza que você vai encontrar a obra que precisa para continuar se atualizando. O link está aqui na descrição. Vamos então para o giro jurídico. Um projeto apresentado na Câmara dos Deputados pretende ampliar as garantias processuais de advogadas que deram à luz ou adotaram uma criança. O PL 4.997 de 2026 propõe deixar expresso no Estatuto da Advocacia e no Código de Processo Civil que a suspensão de 30 dias, já prevista em lei, também abrange audiências e sessões presenciais ou virtuais. A proteção continua condicionada à situação em que a advogada seja a única patrona da causa, com a apresentação da documentação relativa ao parto ou à adoção e comunicação ao cliente. A proposta busca evitar que, mesmo com os prazos processuais suspensos, a profissional tenha de participar de audiências ou julgamentos durante esse período. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara e, se aprovado pelo Congresso e sancionado, entrará em vigor na data da sua publicação. As decisões colegiadas do STF cresceram cerca de 50% entre 2021 e 2025, passando de 15.417 para 23.138 julgamentos realizados pelas turmas ou pelo plenário. Em 2025, elas representaram 20% de todas as decisões da Corte, enquanto cerca de 80% continuaram sendo monocráticas. Após recuar para 12.966 decisões em 2022, o número voltou a subir nos 3 anos seguintes, chegando a 18.197 em 2023, 21.439 em 2024 e o maior patamar da série em 2025. Entre as decisões colegiadas do último ano, 72,3% foram tomadas pelas turmas e 27,7% pelo plenário, incluindo o plenário virtual. Somadas, a primeira e a segunda turma proferiram 16.730 decisões, enquanto o plenário respondeu por 6.408. A quinta turma do STJ reafirmou por unanimidade que o crime de importunação sexual pode ser configurado pelo envio de conteúdo pornográfico pela internet sem consentimento da vítima, mesmo sem contato físico. O colegiado restabeleceu a condenação de um homem que havia sido absolvido desse crime pelo TJRJ, sob o entendimento de que o artigo 215-A do Código Penal exigiria ato libidinoso com contato físico. O relator, ministro Joel Ilan Passornik, destacou que o
tipo penal exige apenas a prática de ato libidinoso sem consentimento, desde que não haja violência ou grave ameaça. No caso, o acusado enviou fotografias e vídeos de conteúdo sexual às vítimas e também havia sido condenado por perseguição. O recurso foi apresentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A segunda turma do TRT de Paraíba manteve por unanimidade a condenação de uma empresa por assédio sexual e transfobia contra um trabalhador trans, além do reconhecimento do vínculo de emprego e do adicional de insalubridade. O colegiado confirmou 2 indenizações de R$20 mil por danos morais, uma pela ofensa à liberdade e dignidade sexual e outra pela discriminação por identidade de gênero. O relator, desembargador Antônio Cavalcante da Costa, aplicou o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva da Justiça do Trabalho, reconhecendo a palavra da vítima como prova fundamental em casos de violência sexual. A turma também destacou que o assédio pode ocorrer sem contato físico e até em episódio único. As indenizações foram consideradas cumuláveis por decorrer de condutas distintas. E no Destaque Lawlerer de hoje, o Grupo Casas Bahia anunciou que protocolou pedido de recuperação judicial, incluindo outras empresas do conglomerado. A companhia atribuiu a decisão à piora das condições financeiras em um cenário marcado por juros elevados, restrições de crédito, aumento do custo financeiro e pressão sobre o consumo e capital de giro. No comunicado, a empresa afirmou que a recuperação judicial é mais uma etapa de sua reestruturação financeira, com o objetivo de preservar a continuidade das atividades, proteger a geração de valor e buscar uma solução organizada para suas obrigações. A expectativa informada é manter normalmente as operações nos canais já existentes e o atendimento aos consumidores. O pedido também abrange empresas como a Zaplog, CNT Soluções e Negócios Digitais e Logística, Quinova Comércio Eletrônico, Casas Bahia Tecnologia e Indústria de Imóveis Bartira, entre outras integrantes do grupo. A medida ocorre após a companhia registrar prejuízo líquido de R$10,1 bilhões entre maio e junho, resultado 18 vezes superior ao do mesmo período do ano anterior. A própria empresa já havia indicado, na divulgação de seu balanço, que não descartava recorrer à recuperação judicial. O novo processo sucede uma recuperação extrajudicial iniciada em abril de 2024 para reestruturar dívidas de R$4,1 bilhões. Na ocasião, o plano foi homologado pela primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, cerca de 2 meses depois. O pedido atual também ocorre em meio à confirmação do fechamento de 298 lojas. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e região manifestou preocupação com os impactos sobre os trabalhadores e afirmou que adotará medidas para assegurar seus direitos. Relatos recebidos pela entidade indicam que funcionários foram surpreendidos pela notícia e aguardam informações sobre desligamentos, seguro-desemprego e demais direitos previstos na legislação trabalhista e na convenção coletiva da categoria. E a análise de hoje, que está disponível no portal da Lawlerer, é assinada por Flávia Freitas Ferreira. O tema central é a licitude da gravação de consultas médicas pelo próprio paciente e os limites dessa prática diante da jurisprudência dos tribunais e das orientações do Conselho Federal de Medicina. O ponto de partida é a titularidade do sigilo. A proteção existe em favor do paciente, que é o titular das informações tratadas durante a consulta. Por isso, do ponto de vista jurídico, ele pode gravar a conversa da qual participa, mesmo sem autorização do médico. O artigo 10A, parágrafo 1º da Lei 9.296 de 1996, diferencia a interceptação realizada por terceiro da captação feita por um dos próprios participantes da conversa. O STF consolidou esse entendimento no tema 237, reconhecendo como lícita, em regra, a prova obtida por gravação ambiental feita por um dos interlocutores, ainda que o outro não saiba. O STJ também tem admitido esse tipo de gravação como prova. O Conselho Federal de Medicina adota uma posição um pouco diferente. Embora reconheça que a gravação feita pelo paciente não viola o sigilo médico nem constitui infração ética, orienta que haja concordância do profissional. Caso o médico não se sinta confortável, pode recusar o atendimento, desde que não se trate de urgência ou emergência e sejam respeitados os deveres de comunicação e
continuidade do cuidado previstos no artigo 36 do Código de Ética Médica. A situação se torna mais delicada quando a gravação é feita por um acompanhante. Se ele for representante legal do paciente, sua posição se aproxima da do próprio paciente. Fora dessas hipóteses, é preciso avaliar a sua efetiva participação na conversa. Um acompanhante que interage no atendimento pode ser considerado parte da comunicação. Aquele que apenas registra o diálogo sem participar aproxima-se da figura de um terceiro. Como não há precedente consolidado especificamente sobre essa hipótese, a orientação é analisar cada caso e documentar o ocorrido. Outro ponto essencial é separar gravação de divulgação. O paciente pode manter o registro para recordar orientações, compartilhar informações sobre o tratamento ou utilizá-lo em eventual processo. Isso não significa autorização para publicar a voz ou imagem do médico. Esses elementos são protegidos como direitos da personalidade e a divulgação sem consentimento pode gerar responsabilização civil e, dependendo do conteúdo, repercussões penais relacionadas a crimes contra a honra. Entre as medidas preventivas mencionadas estão o uso de termo de confidencialidade e preservação da imagem e da voz do médico, o registro da gravação no prontuário e, quando houver recusa em assinar o termo, a documentação desse fato. O profissional também pode exercer o direito de não iniciar ou interromper o atendimento nas hipóteses permitidas pelo Código de Ética Médica. Mesmo quando a gravação só é descoberta posteriormente, isso não a torna ilícita retroativamente. A descoberta, porém, pode comprometer a confiança da relação médico-paciente e, em atendimentos eletivos, justificar a decisão de não manter o vínculo, respeitados os deveres de continuidade assistencial. A conclusão é que, para os tribunais, o paciente pode gravar a própria consulta sem autorização do médico, enquanto o CFM recomenda a concordância do profissional e admite a recusa ao atendimento em determinadas condições. O direito de gravar, porém, não se confunde com o direito de divulgar. Documentação adequada, diálogo e conhecimento dos limites jurídicos e éticos são instrumentos apontados para lidar com essas situações. E esse foi apenas um pequeno resumo dessa análise que está lá no nosso portal da Lolere. Se você quiser conferir ela na íntegra, é só clicar aqui no link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Chegamos ao final de mais um episódio e eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada. A Bela, o Reinaldo, João Pedro, Jorge, Shirley, a Jennifer e a Dali. Muito obrigada, pessoal! E para você que quer se manter ainda mais informado, aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Todos os dias você recebe no seu e-mail várias outras notícias para você se manter ainda mais informado. Aproveita para seguir o podcast no seu agregador favorito, avaliar o programa com 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio lá nos seus stories. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui e até amanhã.